Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Nova York fervilhava de passageiros apressados, malas com rodinhas e anúncios ecoando sob o teto de vidro. Entre eles estava Vanessa Carter, de 42 anos, a respeitada CEO de uma empresa de tecnologia de capital aberto. Vestindo um elegante terno preto, uma bolsa de couro simples e um andar confiante, tudo nela exalava compostura e sucesso. Vanessa não era uma viajante qualquer. Ela estava em Miami para uma conferência internacional, onde faria uma palestra muito aguardada sobre o futuro da inovação digital. Os organizadores a acomodaram em um assento VIP da classe executiva para que ela pudesse viajar com conforto e preparar suas anotações. Mas por trás da aparente calma, Vanessa carregava um cansaço profundo. Suas semanas não passavam de uma série de reuniões de diretoria, negociações financeiras e viagens transatlânticas. Hoje ela esperava apenas algumas horas de descanso naquela cadeira espaçosa, com um copo de água com gás na mão e o computador aberto nos slides da apresentação. O avião começou a encher. Passageiros da primeira classe e da classe executiva ocuparam seus assentos, recebidos respeitosamente pelos comissários de bordo. Vanessa se acomodou, fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ela não fazia ideia de que aquele voo aparentemente comum se tornaria palco de uma humilhação que logo viraria manchete. Pois em poucos minutos, um passageiro branco, rico e influente, exigindo mais conforto e certo de sua superioridade, reivindicaria seu assento. E a tripulação, cedendo a uma hierarquia invisível onde o prestígio parecia pesar mais do que a justiça, concordaria com ele. O que Vanessa ainda não sabia era que essa tentativa de apagamento público seria apenas o começo de um choque maior. Naquele dia, acima das nuvens, uma batalha começaria, não uma batalha de egos, mas uma luta contra as humilhações silenciosas e repetidas que tantas pessoas ainda sofrem. E dessa injustiça, Vanessa tiraria novas forças, transformando sua dor em um movimento nacional por dignidade e igualdade. Vanessa Carter caminhava pelos corredores reluzentes do aeroporto como uma mulher que conhecia seu lugar no mundo, mas cujo direito de estar ali ainda era contestado com muita frequência. Olhares a percorriam, alguns cheios de admiração silenciosa, outros velados pela suspeita silenciosa que os anos jamais conseguiriam apagar. Seus saltos estalavam contra o mármore polido, um eco do sucesso construído com suor e garra. Aos 42 anos, ela não era apenas uma CEO célebre, ela se tornará um símbolo de ascensão improvável. Uma criança de um bairro modesto de Chicago que ascendera à elite tecnológica global. Seu nome circulava nos círculos empresariais, mas também nas escolas, onde os professores a citavam como um modelo de perseverança. E no entanto, naquela manhã, Vanessa estava longe de ser uma figura heroica. Seus traços marcados e olheiras leves refletiam semanas de viagens de um fuso horário para outro, negociando contratos e noites sem dormir. Sua assistente implorou para que ela pegasse um voo particular, mas Vanessa recusou. Ela ainda gostava, às vezes, de se misturar à multidão, para se lembrar de que era uma mulher comum, não apenas um nome na capa de uma revista. Forbes. Ao passar pela segurança, um agente do aeroporto reconheceu seu rosto. Senhora Carter? É uma honra, disse ele, devolvendo-lhe os documentos. Ela respondeu com um sorriso educado, acostumada a esse reconhecimento misturado à distância. O homem se ofereceu para acompanhá-la até o portão. Vanessa aceitou mais por cortesia do que por necessidade. Poucos minutos depois, ela entrou no terminal da classe executiva e da primeira classe. A atmosfera era tranquila, poltronas de couro, música suave, passageiros vestidos com ternos italianos e relógios brilhantes. Ali as pessoas não corriam, elas flutuavam, esperando serem chamadas pessoalmente para anunciar o embarque. Quando chegou a sua vez, a comissária de bordo, com um sorriso estudado, a guiou até a cabine executiva. Vanessa respirou fundo ao encontrar seu assento. Uma ampla poltrona de couro creme, uma mesa de madeira polida e um travesseiro de viagem já instalado. Ela largou a mala, abriu o laptop e se permitiu um pequeno suspiro. Pela primeira vez, o tempo pareceu passar mais devagar. Ela pensou na conferência que a aguardava em Miami. Centenas de tomadores de decisão, investidores, jornalistas. Ela apresentaria uma visão ousada do futuro digital, um discurso que seus assessores já chamavam de momento decisivo. Mas por enquanto, ela saboreava aquele raro luxo, 1 ou 2 horas de paz e sossego, longe das salas de reunião, longe dos flashes. Vanessa ainda não sabia, mas cada segundo daquele descanso contava. Pois em breve, um detalhe aparentemente trivial romperia essa calma.
como uma pedra atirada em um lago tranquilo. E essa rachadura, a princípio invisível, se alargaria até se tornar um terremoto midiático. Um comissário de bordo passou, ajeitando o uniforme, e olhou furtivamente para a lista de passageiros VIP. Vanessa achou que viu hesitação ali, mas não lhe deu atenção. Pegou seu caderno e anotou algumas frases para seu discurso. Ela não sabia que nas fileiras atrás dela, um passageiro já havia reclamado. Um homem seguro de si, acostumado a ter seus caprichos satisfeitos. E esse passageiro estava de olho, no assento dela. O voo mal havia concluído o embarque quando a atmosfera, antes tranquila, começou a assumir uma leve tensão. Os passageiros estavam se acomodando, guardando suas bagagens e ajustando cintos de segurança. O ar cheirava a couro novo e café fresco. Vanessa, concentrada em seu caderno, não ouviu imediatamente a conversa atrás dela, mas uma voz masculina profunda e firme se sobrepôs ao murmúrio geral. E com licença, isso é inaceitável. Ela olhou para cima, intrigada. Um homem alto na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e um terno impecável azul escuro, estava parado no corredor. Seu relógio brilhava tanto quanto sua confiança. Suas feições revelavam um antigo hábito de comandar e obter. Seu nome era Richard Montgomery. Herdeiro de uma família de industriais e investidor em imóveis de luxo, ele viajava de primeira classe como os outros viajavam de ônibus. Para ele, ceder aos seus desejos não era um favor, era uma dádiva. A comissária de bordo, uma jovem mulher de gestos comedidos, aproximou-se dele com um sorriso profissional. Senhor, entendo a sua preocupação. Veremos o que podemos fazer. Vanessa franziu a testa levemente. Percebeu que Richard não parava de olhar para sua fileira, especialmente para o seu assento. Sua frequência cardíaca acelerou quase imperceptivelmente. Alguns momentos depois, a anfitriã se inclinou em sua direção. Senhora Carter? Desculpe-me por incomodá-la. Vanessa fechou delicadamente seu caderno. Sim? O sorriso da anfitriã era tenso. Houve um pequeno erro na atribuição de assentos. Precisamos que você dê o seu a outro passageiro. Vanessa sentiu um calor subir dentro dela, aquela mistura de descrença e indignação que só desprezo disfarçado de polidez poderia provocar. Não entendi. Reservei e paguei por este assento. A anfitriã baixou ligeiramente os olhos. Eu sei, senhora. Mas este passageiro tem certas exigências, e poderíamos colocá-lo em outro assento, um pouco mais atrás. O silêncio ao redor deles tornou-se mais pesado. Passageiros próximos ergueram a cabeça, intrigados. Alguns trocaram olhares. Um murmúrio silencioso espalhou-se como uma onda. Vanessa entendeu naquele momento. Não se tratava de um erro. Não se tratava de uma falha técnica. Era um pedido, um capricho que ela estava sendo solicitada a aceitar. E ela sabia perfeitamente porque era assim. É lá que viemos solicitar. Ela inspirou lentamente, seus olhos fixos na anfitriã com firmeza silenciosa. Este lugar é meu. Não tenho intenção de cedê-lo. A recepcionista estremeceu ligeiramente, dividida entre seu dever e a pressão invisível que pesava sobre ela. Mas atrás dela, Richard Montgomery encontrou o olhar de Vanessa. Ele esboçou um sorriso frio, certo de sua vitória. Naquele preciso momento o destino havia traçado uma linha invisível, uma afronta aparentemente banal, mas que na realidade desencadearia uma onda de choque nacional. Vanessa sentiu o coração afundar ao ver a recepcionista se aproximar novamente, desta vez com uma expressão mais tensa. Richard Montgomery, impassível, observava a cena como um juiz silencioso, certo de sua superioridade. Madame Carter, a anfitriã começou com a voz hesitante. Sim? Interrompeu Vanessa com um tom firme mas educado. Temos, uma situação especial com um passageiro VIP. Ele gostaria de sentar no seu assento. Poderíamos colocá-lo em um assento um pouco mais atrás, um assento confortável, mas diferente. Vanessa respirou fundo. Sua garganta se apertou, mas ela tentou disfarçar a indignação que borbulhava dentro dela. Ela havia aprendido a manter a calma, a transformar sua raiva em estratégia. No entanto, sentiu o calor subir às suas bochechas, e um antigo e familiar sentimento de rejeição ressurgiu. Estou ciente das necessidades dele, disse ela lentamente. Mas este assento é meu. Paguei por este conforto e tenho trabalhos para preparar para minha palestra. Não posso ceder meu assento a alguém simplesmente porque é mais rico ou mais influente. A comissária de bordo trocou um olhar com um colega. Um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Alguns passageiros discretos mas atentos desviaram o olhar ou sussurraram entre si. Richard Montgomery franziu a testa ligeiramente e disse com uma voz gélida: Senhora, entendo que a senhora esteja ocupada.
mas algumas situações exigem flexibilidade. Acho que a senhora entenderá que eu devo. Vanessa o interrompeu educadamente, mas com firmeza. Não, não entendo. E não vou abrir mão deste lugar. Nesse momento, a anfitriã, visivelmente perturbada, tomou uma decisão que transformaria a situação em uma humilhação pública. Ela se dirigiu a Vanessa com uma polidez forçada. Muito bem, senhora. Se recusar, terei que pedir que se mude para o outro assento. Vanessa sentiu o mundo se inclinar por alguns segundos. Ao seu redor, o murmúrio dos passageiros se intensificou, como um murmúrio coletivo de curiosidade e inquietação. Ela entendeu então que estava prestes a ser deslocada, a ceder à vontade de um homem branco rico e poderoso. Ela se levantou lentamente, com as costas retas e o olhar fixo à frente. Sentia os olhares fixos nela, alguns solidários, outros surpresos, e outros ainda silenciosamente cúmplices daquela injustiça. Vergonha e raiva se misturavam em sua mente, mas Vanessa se recusava a ceder ao pânico ou à raiva explosiva. Ao se dirigir para o assento menos confortável, Richard Montgomery sorriu satisfeito, como se aquela simples vitória material validasse toda a sua vida. Vanessa sentou-se no banco de trás com o corpo ereto, mas a mente já formulando uma resposta, pois ela sabia no fundo que aquela humilhação não era o fim da história. No silêncio abafado de seu novo local, Vanessa pegou o computador e começou a digitar. Ela não escreveria uma reclamação impulsiva, nem causaria uma cena pública imediata. Não, ela transformaria esse momento de aparente derrota em uma arma discreta, mas poderosa. Alguns passageiros ainda a observavam, intrigados com sua calma. Ninguém poderia imaginar que aquele simples gesto de ceder seu assento logo desencadearia uma tempestade na mídia nacional. Uma humilhação particular, transformada em uma lição pública, já estava se formando. E na mente de Vanessa, um plano começou a tomar forma. Não era apenas sua dignidade que estava em jogo, mas a prova viva de que as injustiças deste mundo poderiam ser combatidas com inteligência, coragem e estratégia. Sentada em seu novo assento, Vanessa respirou fundo. O ar-condicionado do avião, misturado ao cheiro de couro e café quente, não fez nada para aliviar a tensão em seus músculos. A primeira reação que surgiu dentro dela foi de raiva, um fogo intenso, quase instintivo, do tipo que se sente diante de uma injustiça flagrante. Mas Vanessa não era de se deixar levar pela raiva pura. Ela sabia que essa emoção, embora legítima, poderia ter um efeito contrário. Então ela observou. Olhou para Richard Montgomery, agora sentado confortavelmente, parecendo satisfeito, conversando educadamente com a comissária de bordo, como se a situação interessasse apenas a ele e a sua conveniência. Observou os passageiros ao seu redor, alguns lançando olhares furtivos, outros retornando à leitura ou aos computadores como se nada tivesse acontecido. Todos pareciam estar prendendo a respiração. Vanessa pegou o computador e abriu um arquivo confidencial em seu pendrive, a apresentação que ela deveria fazer em Miami. Mas ela não se limitou a revisar suas anotações. Ela começou a pensar estrategicamente. Se eu deixar essa humilhação passar despercebida, será apenas mais um momento em que a discriminação invisível vencerá, pensou ela. Mas se eu apresentar corretamente, posso transformar essa experiência em algo poderoso. Uma lição, não só para eles, mas para todos. Ela começou a anotar no celular, tomando cuidado para manter a discrição, nomes dos envolvidos, horários precisos, o comportamento da tripulação, as reações do passageiro branco. Cada detalhe importava. A raiva precisava ser transformada em evidência. Então, outro fator entrou em jogo, a visibilidade do incidente. Alguns passageiros pegaram seus celulares para filmar discretamente. Vanessa sorriu para si mesma. Se a situação viralizasse, ela poderia contar sua própria versão com precisão, antes que outros interpretassem ou distorcessem os fatos. Ela também considerou sua próxima ação pública. Não queria apenas um pedido de desculpas. Queria conscientização, mudanças concretas, treinamento obrigatório para a equipe, uma política clara contra a discriminação e procedimentos de gestão de conflitos. Queria que esse momento de vergonha individual se tornasse uma alavanca para a reforma institucional. Seus olhos encontraram os de um jovem sentado à sua frente, que parecia intrigado com sua atitude calma. Ele desviou o olhar, mas Vanessa sabia que ele havia entendido algo, que ela não se deixaria abalar, que transformaria a situação em força. Enquanto o avião continuava a subir em direção às nuvens, Vanessa escreveu o primeiro rascunho de um comunicado para a imprensa e sua equipe. Ela detalhou o incidente com detalhes factuais, sem raiva excessiva, mas com a precisão implacável de uma estrategista. Cada palavra, cada frase foi elaborada para provocar reflexão, não apenas indignação.
Em sua cabeça, ela já estava planejando o curso de ação. O vídeo circulando, os depoimentos, os meios de comunicação para alertar, as redes sociais para mobilizar. Tudo precisava ser orquestrado. Vanessa sabia que poderia transformar a situação em seu benefício, não para ganho pessoal, mas pela dignidade de todos aqueles que sofrem humilhações semelhantes. Ela fechou o computador por um instante, observou as nuvens passarem pela janela e sorriu interiormente. Essa humilhação, pensou, não era o fim, era o começo. E dali em diante, cada gesto, cada palavra, cada decisão seria calculado para tornar essa injustiça uma lição pública e duradoura. Poucos minutos depois de Vanessa se acomodar no banco de trás, uma sutil vibração no ar mudou tudo. Um aluno sentado na fileira atrás dela com o celular na mão, havia filmado o incidente. Nada dramático à primeira vista. A conversa educada porém tensa entre Vanessa e a comissária de bordo, o olhar satisfeito de Richard Montgomery, os murmúrios dos passageiros. Mas o simples fato de a ação ter sido capturada em uma tela foi suficiente para torná-la imediatamente transmissível, compartilhável e inegável. O estudante, um jovem chamado Ethan Brooks, não sabia exatamente quem ela era, mas instintivamente sentiu que a cena não era real. Ele postou o vídeo em uma rede social popular, acrescentando uma descrição factual. Uma passageira é transferida de seu assento VIP para dar lugar a um passageiro mais rico. Uma injustiça silenciosa em um voo comercial. Em poucos minutos, as primeiras visualizações se acumulavam. O vídeo cruzou a tela de Ethan e alcançou seu círculo mais amplo de seguidores. Logo, centenas de compartilhamentos aconteceram, depois milhares. Comentários choveram, chocados e indignados, alguns apoiando Vanessa, outros denunciando o comportamento da passageira e da companhia aérea. Vanessa sentou-se calmamente em seu assento, sentindo uma leve vibração de satisfação misturada com apreensão. Sabia que precisava agir rapidamente. Se deixasse os fatos circularem sozinhos, versões alheias, muitas vezes tendenciosas ou incompletas, prevaleceriam. Ela pegou o celular e, com um gesto firme, contatou Jessica Lane, jornalista e amiga de longa data que trabalhava para um influente veículo de comunicação nacional. E Jéssica, aqui é a Vanessa. Vocês não me conhecem nesse contexto, mas aconteceu uma coisa neste voo, e vocês precisam ser as primeiras a saber. Jéssica, surpresa, respondeu com a energia característica de uma profissional experiente. Vanessa? Você é quem eu penso que é? O que aconteceu? Vanessa explicou-lhe calmamente os fatos, linha por linha. Ela detalhou o cerco, o pedido de Richard Montgomery, a realocação forçada e a humilhação silenciosa, mas pública que acabará de sofrer. Cada palavra era precisa, factual, ponderada. Ela não precisava exagerar. A verdade bastava. Poucos minutos depois, Jéssica confirmou que o vídeo estava começando a circular nos meios jornalísticos. Vanessa sentiu um arrepio na espinha. O momento de retaliação que ela havia preparado mentalmente finalmente era possível. A cena que começara como uma afronta pessoal estava se transformando em uma história nacional, prestes a expor uma injustiça sistêmica. Na aparente calma do avião, Vanessa refletiu por um momento. Sabia que aquela visibilidade repentina poderia ser perigosa. Choveriam críticas, algumas questionando suas intenções, outras sua aparente calma diante da humilhação. Mas Vanessa não tinha medo. Havia planejado cada detalhe de sua resposta. Ela pegou o computador e começou a redigir uma declaração oficial, pronta para ser divulgada assim que o voo pousasse. Cada palavra, cada frase foi cuidadosamente elaborada para transformar a injustiça pessoal em uma lição coletiva sobre dignidade, respeito e discriminação. E enquanto o avião continuava sua rota para Miami, Vanessa sentiu que aquele simples vídeo, gravado por um estranho, desencadearia uma tempestade que nenhum passageiro, nenhum líder, nenhum observador poderia ignorar. O que começara como um momento humilhante logo se transformaria em um sinal poderoso. O mundo ouviria sua voz. O avião mal havia pousado quando o vídeo do incidente já circulava nas redes sociais. A hashtag #JusticeForVanessa começou a surgir, compartilhada por milhares de internautas chocados. Veículos de comunicação locais, e depois nacionais, divulgaram a história. Emissoras de televisão, blogs e contas influentes nas redes sociais relataram a cena. Uma mulher negra, uma CEO respeitada, saiu de seu assento VIP para acomodar um passageiro branco rico e influente. Vanessa, sempre calma, observava as notificações se acumularem em seu celular. Cada menção, cada comentário reforçava seu plano silencioso. Não se tratava apenas de reputação pessoal, tratava-se de expor uma injustiça sistêmica, lançando luz sobre um problema frequentemente ignorado.
Jessica Lange, a repórter contatada no voo, imediatamente ofereceu uma entrevista. Vanessa, o vídeo está recebendo muitas visualizações. Você precisa se manifestar antes que outros interpretem mal o que aconteceu. As pessoas querem saber o seu ponto de vista. Vanessa assentiu. Ela sabia que precisava manter a calma, a precisão e a estratégia. Uma declaração impulsiva ou emotiva poderia desviar a atenção da questão principal, a discriminação e a falta de procedimentos claros dentro da companhia aérea. Tudo bem, disse ela. Vamos preparar uma declaração clara, sem acusações pessoais. Apenas os fatos e o que esperamos que mude. Enquanto isso, Richard Montgomery começou a sentir a pressão. As primeiras postagens mencionavam seu nome, e alguns comentários o culpavam diretamente pela humilhação. Sua reputação de empresário refinado já estava manchada pela crescente indignação entre os internautas. Emissoras de televisão locais enviaram equipes para entrevistar testemunhas. A comissária de bordo, interrogada com o rosto coberto, confirmou que o passageiro havia sido transferido para acomodar um cliente VIP. Especialistas em comportamento e discriminação conduziram análises ao vivo, destacando o problema estrutural da situação. Como o poder e a riqueza podem influenciar decisões que afetam a dignidade humana. Vanessa releu sua declaração, ajustando cada palavra. Não se trata apenas de assentos ou conforto. Trata-se de respeito, dignidade e justiça. Todo passageiro merece ser tratado com consideração, independentemente da cor da pele ou da condição financeira. A tempestade midiática atingiu proporções inesperadas. As redes sociais se inflamaram, as discussões públicas se multiplicaram e o vídeo se tornou um símbolo da luta contra a humilhação silenciosa e o privilégio injustificado. Para Vanessa, essa visibilidade não foi acidental. Ela esperou o momento certo para intervir e agora cada mensagem que compartilhava, cada palavra que dizia, servia para transformar uma afronta pessoal em um movimento nacional. Ela sentiu uma nova força invadi-la. O que começara como uma humilhação estava se tornando uma oportunidade histórica para mostrar que a dignidade e a justiça podem prevalecer sobre o poder e a arrogância. E enquanto o mundo descobria sua história, Vanessa já se preparava para o momento crucial, falar abertamente ao vivo, contar a verdade. A batalha que começara no avião logo seria travada nas telas de todo o país. Na manhã seguinte, Vanessa Carter estava em um estúdio de televisão em Nova York, sob os holofotes e de frente para as câmeras. O estúdio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse suspenso, enquanto o apresentador iniciava sua palestra. Hoje damos as boas-vindas a Vanessa Carter, CEO e vítima de um incidente em uma companhia aérea comercial. Senhora Carter, obrigada por estar conosco. Vanessa sorriu levemente, mas seu olhar era firme e determinado. Ela havia ensaiado suas palavras dezenas de vezes, mas nunca se sentirá tão preparada. Não se tratava apenas de uma entrevista. Era um momento estratégico, uma oportunidade de transformar uma afronta pessoal em uma mensagem pública poderosa. Obrigada, disse ela calmamente. Estou aqui para compartilhar um incidente que pode ter parecido trivial, mas revela um problema maior. A falta de respeito e de procedimentos justos em algumas companhias aéreas e de forma mais ampla, o peso do privilégio e da discriminação em nossa sociedade. Ela relatou os fatos com precisão. O assento reservado, o pedido do passageiro, a realocação forçada e a forma como a tripulação lidou com a situação. Cada palavra era factual e ponderada, mas a gravidade da injustiça era palpável. Esta não é apenas a minha experiência pessoal, explicou ela. Este é um problema sistêmico que afeta muitas pessoas todos os dias. Todos merecem ser tratados com respeito, independentemente da cor da pele ou da influência financeira. A apresentadora assentiu, impressionada com sua calma e lucidez. Vanessa continuou. Não estou buscando vingança. Estou buscando soluções concretas. Peço à companhia aérea que implemente treinamentos obrigatórios sobre diversidade e respeito. Esclareça suas políticas para evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente e tome medidas para garantir que todos os passageiros sejam tratados de forma justa. As câmeras capturaram as reações dos jornalistas, dos especialistas presentes e dos espectadores. Espanto, admiração, respeito. Vanessa não gritou, não chorou, não ameaçou. Ela usou o poder da razão e da dignidade, transformando sua raiva inicial em estratégia e liderança. Por fim, ela conclui, é essencial que essas situações sejam visíveis, documentadas e tratadas com seriedade. A mudança começa quando nos recusamos a tolerar humilhações silenciosas e exigimos justiça e equidade. Quando Vanessa terminou, um silêncio respeitoso pairou por alguns segundos antes que o estúdio explodisse em aplausos.
As redes sociais explodiram novamente, reproduzindo suas palavras literalmente. As hashtags #Justiça para Vanessa e #Respeite Todos os Passageiros se multiplicaram. Os internautas não estavam mais apenas comentando o incidente, eles estavam saudando a força silenciosa e a estratégia inteligente de Vanessa. Este momento marcou uma virada. Vanessa deixou de ser apenas uma vítima. Ela se tornou uma voz influente, capaz de transformar a humilhação pessoal em um despertar nacional. Sua calma, precisão e dignidade demonstraram a todos que o verdadeiro poder não reside na riqueza ou na arrogância, mas no autocontrole, na palavra certa e na ação ponderada. Enquanto isso, a companhia aérea começou a sentir a pressão aumentar. Os executivos, percebendo que a situação não podia mais ser ignorada, começaram a preparar uma resposta oficial. Richard Montgomery, por sua vez, viu sua imagem pública se deteriorar à medida que a mídia e as redes sociais amplificavam as palavras de Vanessa. No silêncio do estúdio, Vanessa sabia que havia dado um passo decisivo. Aquela não era mais apenas uma vaga disputada, mas uma causa nacional, e ela estava pronta para defendê-la até o fim. Logo após a entrevista ir ao ar, a companhia aérea entrou em crise. Gerentes de comunicação realizaram reuniões de emergência, telefonemas e e-mails de veículos de comunicação. Grupos de direitos civis e clientes indignados foram recebidos. Vanessa, por sua vez, monitorava a situação com calma estratégica. Sabia que a empresa buscaria proteger sua imagem e limitar os danos, mas queria mudanças concretas, não apenas desculpas vazias. Algumas horas depois, uma declaração oficial foi publicada. Lamentamos profundamente o incidente ocorrido a bordo do voo 2123 e pedimos desculpas à senhora Vanessa Carter. Estamos comprometidos em rever nossos procedimentos para garantir que todos os passageiros sejam tratados com respeito e justiça. A mídia repercutiu a mensagem, mas a declaração ainda carecia de detalhes e medidas concretas. Vanessa sabia que precisava continuar a aplicar pressão comedida, mas firme. Ela respondeu publicamente com uma mensagem simples, mas poderosa. Agradeço à companhia aérea o pedido de desculpas, mas não é suficiente. Medidas claras devem ser tomadas para garantir que nenhum passageiro seja submetido a esse tipo de tratamento novamente. Treinamento obrigatório, protocolos rigorosos e responsabilização da equipe são essenciais. A pressão aumentou ainda mais quando vários passageiros do mesmo voo, que haviam testemunhado o incidente, confirmaram a história de Vanessa. As redes sociais divulgaram esses relatos, e a situação começou a atrair a atenção de autoridades locais e grupos de direitos civis. Richard Montgomery, por sua vez, viu sua imagem se deteriorar rapidamente. Artigos citavam seu comportamento, sua aparente complacência e seu papel na humilhação pública. Sua influência não conseguia mais abafar as coisas, e ele começou a entender que o verdadeiro poder não residia apenas em dinheiro ou status, mas na força moral e na capacidade de agir com dignidade. Enquanto isso, Vanessa começou a ver os primeiros resultados tangíveis de sua estratégia. A companhia aérea anunciou a criação de um programa de treinamento obrigatório para todos os funcionários da primeira classe e da classe executiva, bem como uma política clara para o tratamento justo dos passageiros, incluindo um protocolo para lidar com solicitações de clientes VIP sem comprometer a dignidade dos outros. Vanessa sorriu ao ler a notícia. Cada palavra de sua declaração, cada gesto calculado, ajudou a transformar a humilhação individual em uma mudança institucional concreta. Ela não apenas defendeu sua própria dignidade, mas também abriu caminho para uma maior igualdade para todos. Ao sair do estúdio de televisão naquela noite, Vanessa sentiu uma profunda satisfação. A batalha não havia terminado, mas o primeiro round havia sido vencido. Ela havia demonstrado que paciência, estratégia e coragem podem superar a arrogância e a injustiça, e que a dignidade pessoal às vezes é a arma mais poderosa contra o poder abusivo. No dia seguinte à transmissão da entrevista e à divulgação do comunicado da companhia aérea, Vanessa Carter começou a receber mensagens e ligações de apoio de todos os lados. Líderes empresariais, jornalistas, ativistas e até políticos a elogiaram por sua força, dignidade e inteligência estratégica. Entre eles, a senadora Alicia Reynolds, membro influente de um comitê de direitos civis, fez contato pessoal. Senhora Carter, disse ela em um telefonema, sua intervenção de ontem destacou um problema que muitas vezes ignoramos. Sua abordagem calma e precisa deu um exemplo que todo o país deveria seguir. Queremos trabalhar com você para fortalecer as regulamentações relativas ao tratamento de passageiros e ao combate a todas as formas de discriminação. Vanessa sentiu uma onda silenciosa de emoção crescer dentro de si.
O que começara como uma ação pessoal para defender sua dignidade estava se transformando em um movimento de impacto nacional. Muitos meios de comunicação continuaram a cobrir o caso. Emissoras de televisão e jornais publicaram análises das injustiças sistêmicas expostas pelo incidente. Hashtags e discussões online se estenderam para além do aeroporto ou da companhia aérea, abordando a questão da discriminação cotidiana em diferentes setores. Até mesmo os passageiros do voo se manifestaram publicamente. Alguns inicialmente hesitaram em intervir, mas, vendo a coragem de Vanessa e o alcance de sua estratégia, testemunharam seu comportamento impecável e o tratamento injusto que ela havia sofrido. A pressão sobre Richard Montgomery aumentou ainda mais. Jornais e redes sociais o citaram diretamente, relembrando seu papel no incidente e sua resposta arrogante. Pela primeira vez, ele compreendeu que poder material não era suficiente para impor respeito ou escapar das consequências públicas. Vanessa, por sua vez, manteve o foco. Sabia que o apoio era importante, mas a chave era continuar a traduzir essa onda midiática em resultados concretos. Ela começou a planejar uma série de palestras e conferências para conscientizar sobre dignidade, respeito e o combate à discriminação sistêmica. Cada ligação, cada mensagem de apoio, cada depoimento reforçava sua convicção. Uma única voz calma e estratégica poderia desencadear uma mudança muito maior do que qualquer raiva imediata. Ela havia transformado uma humilhação pessoal em um símbolo de resistência e influência positiva. E à medida que a história se espalhava pelo país, Vanessa entendeu uma verdade crucial: a dignidade, quando defendida de forma inteligente, pode inspirar e mobilizar muito mais do que riqueza ou status social. Poucos dias após o incidente, a companhia aérea convocou uma coletiva de imprensa nacional. Repórteres, cinegrafistas e cinegrafistas estavam alinhados, ansiosos para cobrir o evento que já havia se espalhado por todo o país. Vanessa Carter, convidada a falar, apresentou-se diante da plateia com a mesma calma e segurança comedida que demonstrara desde o início desta reportagem. O gerente-geral da empresa falou primeiro. Gostaríamos de pedir sinceras desculpas à senhora Vanessa Carter pelo incidente ocorrido a bordo do nosso voo. Reconhecemos que lidamos com o incidente de forma inadequada e estamos comprometidos em implementar imediatamente treinamentos aprimorados para toda a equipe da primeira classe e da classe executiva. Então, com a voz um pouco trêmula, mas controlada, Richard Montgomery falou. Também quero me desculpar com a senhora Carter. Reconheço que meu comportamento foi inadequado e que participei de uma injustiça. Lamento profundamente este incidente e estou comprometido a apoiar iniciativas que visem promover a justiça e o respeito em todos os setores. Vanessa ouviu atentamente. Cada palavra dita confirmava que a estratégia que ela havia implementado havia dado resultado. Ela sabia que não apenas sua dignidade havia sido respeitada, mas que suas ações haviam criado um impacto duradouro. Quando chegou a sua vez, ela falou calma e energicamente. O que vivenciamos não foi apenas uma afronta pessoal. Refletiu um problema sistêmico que todos precisamos enfrentar. Hoje não estamos falando apenas daquele cerco ou daquela fuga. Estamos falando de dignidade, respeito e justiça para todos. Agradeço a todos que me apoiaram e estão trabalhando comigo para transformar a humilhação em uma oportunidade de mudança real. As câmeras capturaram seu olhar determinado, sua postura ereta e sua voz firme. A reação do público foi imediata: aplausos, aprovação e uma palpável sensação de gratidão por sua coragem e domínio da situação. Nos dias seguintes, a mídia continuou a noticiar a história, destacando o exemplo de Vanessa como um símbolo de resistência diante da arrogância e da injustiça. As redes sociais se encheram de histórias inspiradas por sua resposta, e muitas companhias aéreas anunciaram iniciativas semelhantes para treinar seus funcionários sobre respeito e igualdade. Richard Montgomery, por sua vez, permaneceu sob escrutínio público, mas seu pedido público de desculpas mostrou que mesmo os mais poderosos podem aprender com seus erros. Para Vanessa, esse reconhecimento oficial, combinado com as mudanças concretas implementadas, representou uma vitória total para a dignidade e a justiça. Sentada à sua mesa, alguns dias depois, Vanessa refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Uma humilhação que começou em um avião desencadeou um movimento nacional. Inspirou dezenas de milhares de pessoas e mostrou que força de caráter e estratégia podem transformar qualquer injustiça em uma lição duradoura. Ela sorriu, sabendo que esse dia seria lembrado como um exemplo. A dignidade nunca é negociável, e a justiça pode triunfar mesmo diante da arrogância e da riqueza. E assim,
O que começou como um simples pedido por um assento VIP terminou como uma vitória retumbante para Vanessa Carter e para todos que acreditam na justiça e no respeito universal. Poucos meses após o incidente, a vida de Vanessa Carter tomou um novo rumo. A história de seu assento VIP, veiculada pela mídia nacional e internacional, tornou-se um símbolo de resistência diante da injustiça e da arrogância. Os vídeos, artigos e depoimentos continuaram a inspirar milhares de pessoas em todo o país. A companhia aérea não só implementou treinamentos obrigatórios sobre respeito e justiça, como também criou um comitê consultivo encarregado de garantir que todos os passageiros fossem tratados com dignidade, independentemente de seu status ou cor de pele. Vanessa foi convidada a participar desse comitê como consultora externa, contribuindo com sua experiência e visão estratégica. Para Vanessa, o mais importante não foi o reconhecimento público ou os pedidos de desculpas recebidos. Foi a transformação da humilhação em mudança concreta. Ela demonstrou que a dignidade e a força de caráter podem superar a arrogância e o poder injusto, e que cada afronta, quando enfrentada com inteligência, pode se tornar uma alavanca para o progresso. Ligações e mensagens de apoio continuaram a chegar. Grupos de direitos civis, empresas e até instituições educacionais estavam usando sua história como um exemplo de coragem e estratégia na luta contra a discriminação cotidiana. Quanto a Richard Montgomery, embora seu nome permaneça associado ao incidente, seu pedido público de desculpas e sua participação nas iniciativas da companhia aérea demonstraram que até os mais poderosos podem aprender com seus erros. Sua arrogância inicial se transformou em uma lição de respeito e humildade. Vanessa, por sua vez, continuou a administrar seu negócio com a mesma excelência de antes do incidente, mas com uma confiança fortalecida pela experiência. Ela sabia que dignidade nunca era negociável e que estratégia e paciência poderiam transformar até os momentos mais humilhantes em oportunidades de impacto duradouro. Certa noite, enquanto contemplava a cidade da sua mesa de trabalho, Vanessa sorriu ao se lembrar daquele dia no avião. Uma única vaga disputada havia desencadeado uma onda de mudança que ia muito além dela. E naquele sorriso, ela sabia que a verdadeira vitória não residia apenas no drama midiático, mas na inspiração que ele deixou para todos aqueles que acreditam na justiça, na equidade e no respeito humano. A história de Vanessa Carter será lembrada como um exemplo atemporal. Mesmo diante da humilhação e da injustiça, dignidade, estratégia e coragem podem triunfar.